Olá, gente. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Eu me chamo Bruna, sou estudante de graduação do curso de Artes Visuais da Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB. Eu faço minha graduação aqui no campo de Santa Maria da Vitória. Estou aqui hoje juntamente com vocês para dar início a essa atividade que foi feita por base do convite do programa Despertar da UFOB. O programa Despertar, que é uma das ações afirmativas da nossa universidade, no âmbito da Reitoria de Ações Afirmativas e Assuntos Estudantis, o PROAI, e também juntamente vinculada ao Núcleo de Gestão de Programa de Ações Afirmativas. O Despertar, né, ele traz temas para serem debatidos, serem discutidos, temas que, assim, são importantes e necessários, temas como, por exemplo, a orientação sexual, questões de gênero, o combate a qualquer tipo de preconceito, saúde mental, educação inclusiva, educação ambiental, trabalho informal e outros temas que vocês podem estar vendo e conferindo nas redes sociais, né, do Despertar e também no portal da UFOB. Será colocado aqui também no link, né, da live, as redes sociais, né, do Despertar, Instagram e Facebook e o portal da UFOB, onde vocês vão poder estar entrando e assistindo as atividades, certo? Gente, vale lembrá-los que as atividades da UFOB, elas são do Despertar UFOB, perdão, elas são gratuitas e contêm certificado. E até o momento, até a gente, por enquanto, quando a gente não volta presencial, as atividades elas vão estar sendo transmitidas, né, pela plataforma do Meet e vão estar sendo postadas lá no canal do YouTube, né, que é um canal que está em crescimento, e vocês vão poder estar lá fazendo suas contribuições e estar observando, certo? Gente, vamos então, finalmente, né, dar início ao nosso bate-papo, à nossa roda de conversa, com a temática de hoje, né, com o tema de hoje, que se chama Relatos de uma Vida, como ser mãe lésbica na sociedade atual. Experiências, dificuldades e também conquistas. Eu vou dar início, né, à nossa live, trazendo as nossas convidadas. Primeiramente, a nossa convidada Ana Luísa de Souza Vilela, ela que é bacharel em biblioteconomia pela UFG, ela tem pós-graduação em biblioteconomia pela EPIMIG, ela é graduanda no curso de bacharelado em História pela UFOB e também é graduanda no curso de licenciatura em História. Ana Luísa também é esposa, é mãe, é dona de casa, é auxiliar de marcenaria. Ela também é colaboradora voluntária em grupos de apoio e adoção e também é colaboradora no Mãe das Resistências, certo? Boa tarde, Ana Luísa. Seja bem-vinda à nossa live, à nossa roda de conversa. Eu vou dar aqui o espaço para você fazer suas primeiras contribuições e está aberta. Boa sorte. Boa tarde, muito feliz de estar aqui conversando, trazendo assim a realidade, né, do cotidiano das famílias da diversidade. Que são, essas famílias existem, somos poucos, no sentido assim, dentro do universo, né, desse grande universo das famílias brasileiras, mas mesmo sendo poucas famílias, nós existimos e nós fazemos e nós contribuímos para uma sociedade melhor, né? E enquanto falar sobre a questão da maternidade, a gente tem que ver assim a questão da mulher, da mãe, né? Das expectativas, do casal, né? Quem são essas pessoas, né? No meu caso, eu tenho 23 anos que estou com a minha companheira, que hoje é minha esposa, nós nos casamos, então nós temos 23 anos que nós estamos casados. Então, desde o dia 29 de dezembro de 1999, nós estamos juntos e construindo toda uma vida, né? Que nos conhecemos na universidade. Beth fazia bacharelado em filosofia e eu fazia o bacharelado em biblioteconomia. Estudávamos em pavilhões perto, né, próximos, e a partir dali nós começamos a construir uma relação, né? Uma relação que hoje eu vejo que é muito legal, muito bacana, baseada assim, num amor e num respeito mútuo. Hoje
Nesse período, a gente termina, né, a universidade, que naquela época era uma necessidade que a gente tinha assim, de sobrevivência, ter uma profissão, né? E a gente conseguiu, nós lucramos êxito nas nossas carreiras e foi muito bacana. E desde então tinha aquela necessidade, aquela vontade de ser mãe. Porque a mulher, quando ela quer ser mãe, ela tem maternagem. Toda mulher que tem maternagem, ela será mãe. Todo pai que tem paternagem, ele será um pai. Se as pessoas têm essa, eu não sei se é um sentimento, se é uma questão já que nasce da pessoa, ela vai querer constituir sua família e querer cuidar e amar o outro, né? E nós nunca nem cogitamos outra possibilidade de formar uma família se não fosse através da adoção. Então, Beth e eu, nós adotamos. Primeiro nós tivemos um menino, ele chegou com 55 dias, quando a gente teve a segurança que foi que aquele pensamento assim, nossa, é agora, nós vamos ter um filho, né? Quando a gente chega a essa certeza, a gente já tinha assim uma segurança financeira, né? A gente já tinha casa própria, a gente tinha assim uma estrutura para receber esse filho. E mesmo assim não foi fácil. Aquilo que a gente idealizou, nada foi o esperado, porque houve muitos mais gastos, mais que a gente esperava. Mas em relação ao amor, à satisfação e à realização, não tem preço. Eu me realizei sendo mãe, né? Eu tinha uma carreira, bibliotecária de biblioteca universitária, eu tinha toda uma vida estruturada, e do momento que meu filho chega, em 2005, essa minha vida virou de cabeça para baixo, e assim, né? Começa uma nova jornada em que você observa que o que é mais importante na sua vida é o seu filho. Né? Com a chegada da nossa filha também foi uma bênção de Deus, né? E todas as vezes eu me emociono muito. E pode passar o tempo que for. Receber minha filha nos meus braços foi assim uma situação que não tem preço, né? Nós, na época, a gente residia em Goiás e a gente tinha medo, né? Porque era muito complicado, família, duas mulheres, vai adotar, como que você vai ser recebido como eles vão te receber lá no juizado para você dar entrada na papelada? Até então nunca havia habilitação de casal, que não havia essa possibilidade para a gente, nem a questão de união estável, né? Eu e Beth, a gente tinha um contrato, né? A gente tinha contrato, e a gente vivia assim, tentando se proteger de uma forma ou de outra, porque você está começando uma vidinha, você tem uma casinha, e você quer, em caso você falte, você quer apoiar a sua companheira, né? Então, a gente tinha essa questão só de um contrato, e a gente deu entrada no processo de adoção do nosso filho só no nome da minha companheira, só no nome da Beth, porque com medo do perfil conservador do juizado. E aí, quando vem a possibilidade da gente também adotar a nossa filha, que é irmã biológica do nosso filho, aí nós chegamos, não tem condição não, agora a gente tem que correr atrás mesmo, nós colocar as duas mães na certidão de nascimento, porque eu era mãe de fato, mas não de direito. Nunca sofri preconceito assim, em levar meus filhos num hospital, numa coisa, e o que quer que seja, a pessoa fala, duas mães, né? Quando a gente conseguiu isso, foi muito difícil. Foi você enfrentar, o povo fala, enfrentar o sistema, de fato. Você ter a coragem de ser pioneiro, onde quer que seja, não é fácil. E a gente consegue. No dia 9 de junho, 9/6 de 2009, sai a sentença do juiz, e nós somos o primeiro casal, né, gay que usava esse termo, né, o primeiro casal lésbico a ter uma filha com os nossos nomes na certidão de nascimento, que foi a nossa menininha, né? E aí o que acontece? Isso aí houve assim
Nós fomos notícias nacionalmente. E eu vi que a imprensa nos abraçou, nos acolheu, nos tratou com tanto respeito, com tanto carinho. Eu vou mostrar aqui para vocês. As manchetes eram muito positivas, muito, muito positivas. Foi muito interessante receber esse carinho. A gente encontrava, assim, todos os jornais que a gente via, eles falavam assim, antes duas mães do que nenhuma. Vamos ver se aqui dá para ver também. Ó, autorizada, primeira adoção gay de Goiás, né? Adoção mais fácil para os gays, olha aí. Essa foi também, muito legal essa foto, a gente olhando para o nosso futuro, né? Olha a caminhada que tem aí pela frente. Então, nossas famílias têm acesso e devo falar o seguinte, gente, não houve militância, né? Que as pessoas acham assim que a gente vive de militância. Não. Foi um desejo do casal, seja ele qual for, hétero, bi, lésbico, gay, trans, não interessa. As duas pessoas decidiram entre um gole de café e outro, e assim, vamos lutar pelos nossos direitos, vamos ter nossos filhos. E nós chegamos, conversamos com as técnicas do judiciário, fomos muito amparados, pessoas preparadas. Quando você chega numa instituição e você é amparada por pessoas preparadas, que estão ali, olha, nós vamos te atender, não interessa quem você seja. Você sente que você é gente, que você é humano e que alguém se importou com você, com a sua dor, né? Porque quem ama tem muito medo de perder, seja qual for a circunstância, né? E mesmo a minha filha não estando comigo naquele momento, estava abrigada, estava num abrigo sendo cuidado pelo Estado, e foi muito bem cuidado também, que o abrigo lá é extraordinário. Ele é uma forma assim difícil de você ir dormir de noite e falar assim, oh, meu Deus, como é que está minha filha lá? Será que está com febre e tal? E a gente foi muito bem acolhido no juizado. O processo findou um ano e meio depois, que a gente, nessa data, né, dia 9 de junho, mas a gente já estava com a Clarice desde maio de 2008, e fomos muito felizes. Temos dificuldades, gente, não resta dúvida. Muitas dificuldades financeiras, dificuldades com medo de violência, com criança doente, criança até os 9 anos tem uma saúde muito fragilizada, né? E no caso aqui, nós, as duas mães, mesmo sendo duas, não foi fácil, né? A gente se organizava, a gente se intercalava os horários para estar sempre presente em casa e levar essa família, né? Até hoje. Eu, em agosto de 2009, 2008, 4 meses depois que a minha filha chega, eu saio do mercado de trabalho por uma opção para criar nossos filhos. Porque existe muito preconceito sob diversas formas. Existe o preconceito contra o pobre, contra o obeso, contra LGBTQIA+, uma sigla que traz todo um universo de seres humanos, de pessoas nesse mundo. Existe preconceito contra adoção? Sim, existe preconceito contra adoção, contra famílias interraciais. Então, o próprio racismo que nós estamos vendo hoje aí, escancarado, assim, de uma forma agressiva que nos ofende. Então, dessa forma, eu nunca me esqueci o dia que a técnica do juizado falou assim, Ana Luísa, pois é, agora você tem 2 filhos, né? Quem vai ficar com essas crianças para você e Beth trabalhar? Aí eu falei assim, olha, nesse primeiro momento, a gente tem a irmã da Beth está ficando com eles, porque ela pode ficar, né? Então, ela está ficando, ela cuida, é a tia que cuida, e eu vou para o trabalho, a Beth também. Aí, do Guilherme, a Beth pegou licença maternidade, 3 meses, porque era um recém-nascido. Já com a nossa filha, não foi possível. Aí a Clarice chega num momento assim que ela não teve condições e que a guarda ficou em nome da Beth, então não teve condições. E aí o que eu fiz? Eu saí para cá do trabalho, né? E foi uma decisão excelente que eu tomei para a minha vida. Várias cobranças foram feitas no que diz respeito à mulher trabalhadora, a mulher independente financeira.
Muitas pessoas falam assim, nossa, você saiu do trabalho, quando vocês vão ver? Não, mas uai, é só a Beth agora, você vai ficar só nas costas da Beth? Tipo assim, nós somos uma família constituída. A gente tinha, se fosse um casal hétero, não teria esse questionamento, né? Eu falei assim, não, a prioridade é o bem-estar das crianças. E, de fato, de algumas estatísticas que a gente teve na época, então, em Goiás, que em relação a crianças que eram adotadas e ficavam com outras pessoas em cuidado, havia violência contra essas crianças. Que é tipo assim, a pessoa que eu contratasse para ficar com os meus filhos havia deixado em casa 2, 3 jogados. Então, assim, aquela relação psicológica, assim, uai, por que tá tendo, eu tenho que cuidar bem esse aqui que foi adotado e os meus estão jogados, né? Então, isso aí eu fiquei com muito medo. Então, para nem correr o risco, eu saí do mercado de trabalho nesse período e não voltei mais. Eu voltei depois como empreendedor individual, mas que não afetasse o meu, que funcionasse só no horário em que eles estavam na escola. E isso, para mim, foi muito bom, foi uma grande realização. E a gente tem aí acompanhado, eu tive o privilégio de ser mãe em tempo integral, isso é muito bom. A outra colocação que eu falo sobre a maternidade lesa foi a questão seguinte: a mãe, né? Eu vejo assim que essa mãe, ela com os seus filhos, e quando ela dedica a ficar, ser a mãe do lar, porque aí tem todo esse currículo meu, bibliotecária, não sei o quê, não sei o quê, auxiliar de marceneira, porque a Beth, minha esposa, ela é marceneira, robista, então os fins de semana, todo horário que a gente tem disponível, a gente faz serviços de marcenaria. Diante disso, assim, eu sou auxiliar dela. E aí eu vi que o meu tempo era assim, que ser mãe é uma função, né? Você levanta, você cuida, mas é uma função prazerosa que você cuidar do outro te dá o retorno do amor, né? E aquele amor que você tem pelos filhos, aquilo, não, como eu costumo falar, não tem preço. É muito bom. Ver eles crescendo, se realizando, entrando na escolinha, participando de um curso de teatro, indo para natação, indo para ginástica olímpica, e você vendo ele dando os pulos e mergulhos deles assim, em crescimento, é fantástico. Mas existe a aflição dessa primeira infância, eles gripam demais, eles ficam doentes, nariz escorrendo, infecção de garganta, infecção de ouvido, intolerância alimentar, não pode comer, internações recorrentes de 3, 7, 21 dias. Então, isso é todo um cardápio que nós temos que enfrentar. E eu enfrentei isso tudo tendo uma grande companheira, que era minha companheira, que é a minha esposa Beth, né? Ela ia para o trabalho e eu cuidava das crianças. Eu internava com os meninos, ela mantia a segurança financeira. E a Beth é uma mãe extraordinária, né? Aquela figura forte que a gente tem aqui dentro de casa, de grande fibra moral, né? Que meus filhos têm grande admiração e eu também. Observo também que na maternidade, Les, a gente sofre um pouco de solidão. Não sei se as outras pessoas têm. Porque quando a gente tem filho pequeno, muitos amigos não têm mais a disponibilidade para sair, para passear, para viajar. O mundo da gente é os filhos. Eu senti isso um pouco no começo. E eu até falo assim, olha, gente, eu fiquei 10 anos conversando com criança, e isso é um fato. Ou eram meus filhos, ou eram os amigos dos meus filhos. Era o que, assim, era a minha convivência o tempo inteiro. Porque quando de manhã, você saía para o parquinho. Aí você encontrava uma mãe ou outra lá, mas a maioria era criança. Aí depois você leva para a escola, a mesma coisa. Você leva para as aulinhas que eles tinham extra classe, a mesma coisa. Esse contato esporádico, né? Com outras pessoas, mas o tempo inteiro conversando com criança. Assistindo televisão de criança, filmes de criança. Eu tenho, eu tenho mais, eu tenho assim, eu comecei até a fazer um trabalho sobre a questão, assim, os filmes que lidam sobre a adoção e as famílias, né? Essa visão assim, um tanto científica, um tanto literatura, buscando assim, um estudo sobre isso, né? E eu observei que os filmes infantis
né, que meus filhos gostavam muito, a, tinha muita presença do pai, a mãe era ausente, né? Galinha de milho. Você vê assim que muitos a mãe, o pai leva sozinho, né? Você tem aquele do urso panda, o Kung Fu Panda, criado por um pai, de uma família também diferente, né? Uma adoção interracial ali. Então eu falei, olha, eu vou começar a estudar isso aqui. Comecei a levar esses estudos, não concluí um projeto ao final de nenhum texto científico sobre isso, mas fazendo essas leituras de vida e levando para os grupos de apoio e adoção para ver essa questão assim da interação, né, para que os nossos filhos se sintam representados. Outra questão que as famílias da diversidade têm é a questão assim, a insegurança financeira, os problemas que nós temos, os impostos que pagamos, as despesas, aquele cuidado de fazer o dinheirinho esticar o mês inteiro, é um trabalho muito criterioso, e hoje mais ainda, né, que a gente está num momento de grande inflação, assim, como fazer uma compra de final de mês, que vai durar até o final do mês. Mas isso é um problema que impacta qualquer família, famílias héteros, de mães solo, de pais solo, de avós, de avós que são responsáveis pelos seus netos, famílias héteros. Isso tira a paz das famílias, e a família, quando ela não tem paz, ela se desagrega, né? Então, buscar um lado assim espiritual para essas crianças entenderem que a gente busca uma força naquilo que não é tangível, que você toque, mas que você busque força ali que vai te fortalecer e que vai fazer com que você cresça espiritualmente, moral e pessoalmente. Outra preocupação que eu tenho hoje eu tenho muito medo das drogas. Toda a vida eu tive muito medo das drogas ilícitas. Eu, como mãe, tenho pavor disso, e hoje eu tenho filhos adolescentes, né? Eu temo muito que isso entre nas famílias e é um fator desagregador. Temo muito a violência em todos os aspectos, em todos os aspectos. Há um ano atrás, meus 2 filhos foram assaltados aqui em frente a uma sorveteria. Foi uma noite assim de grande sofrimento para mim, pensando o que poderia ter acontecido. E graças a Deus só levaram os celulares deles. Hoje eu tenho medo, porque eu sou mãe de filhos pretos. Eu tenho muito medo de mandar um filho meu para um supermercado, porque o racismo, ele não que eu seja branca, longe disso, apesar que meus filhos me acham branca, né? Mas eu tenho a África dentro de mim, e hoje eu temo muito um filho meu ser agredido, sofrer uma violência pela cor da pele. Meu Deus, só Deus sabe o alívio deles abrir o portão e falar assim, mãe, cheguei. Aí, graças a Deus. E isso tira a paz da gente. Tenho muito medo de fascismo que se revela a cada segundo no cotidiano da vida do brasileiro. Isso tem me preocupado, e eu acredito que não só a minha família, mas todas as famílias, todas as mães. Qual o meu medo como eu já disse, né? Da questão financeira, de não ter a dignidade de colocar dentro da minha casa. Então, são pequenos e grandes de situações que faz com que essa mãe, né? Eu não sou uma mãe trabalhadora, eu sou uma mãe trabalhadora, eu sou uma mãe estudante. Hoje eu levo um bacharelado aí na UFOB, uma licenciatura pela Claretiano, porque eu senti a necessidade que eu precisava me preparar para voltar para o mercado de trabalho. Eu tenho uma graduação em biblioteconomia, eu estou preparada, fiz uma pós, mas a idade também já não vai ajudando, eu já tenho 47 anos e o mercado de trabalho é excludente. Então, eu retorno, por quê? Para me atualizar, para acompanhar esses filhos no ensino médio aí que eles entraram, que eles têm agora que seguir a vidinha deles, né? Escolher uma carreira, escolher um futuro a percorrer. Então, eu vejo que essas necessidades
elas vão aparecendo a cada dia, né? O retorno ao mercado de trabalho, eu tenho que defender minha aposentadoria. Eu sou mulher, né? Na minha condição como mulher, e eu fui criada para ter essa independência financeira, né? Então, hoje, com a segurança de ter filhos assim, filhos bons, meus filhos são bons, gente, muito bons, são ajuizados. Então, assim, eu vejo que eles têm condições hoje de seguir, né, com mais responsabilidade, sozinho, tomando as decisões, e que eu posso voltar para o mercado de trabalho de 8 horas por dia, né? Esse é o desejo. Não sei se eu me delonguei muito, se tem mais tempo, talvez possa ter faltado alguma informação que a gente possa complementar em falas futuras. Muito obrigada, Ana Luísa. Sua fala foi perfeita, no tempo perfeito também. Você trouxe questões muito importantes, né? Como a questão racial, e assim, a questão da adoção, né? Porque hoje em dia o preconceito, ele acho que não só hoje em dia, mas sempre, o preconceito ele é uma coisa muito, muito presente, né, na sociedade, que é muito difícil de lidar. E dia 23, né, foi o dia da adoção. Essa live, ela tá sendo, né, um reforço para esse Dia das Mães, assim. Mas Dia das Mães é todo dia, né? E foi muito bom seus relatos, muito potentes, muito de grande importância mesmo. Muito obrigada. Eu que fico agradecido. Agora eu vou passar a fala para a nossa segunda convidada, né? Ela que é a Laina Crisóstomo. Seja bem-vinda, boa tarde. A Laina, ela é mulher negra, feminista, mãe, lésbica, antiproibicionista, ela é candomblessista, ela é advogada feminista, ela é fundadora da ONG Tamo Juntas e co-vereadora da mandata coletiva Pretas por Salvador, e também ela é procuradora parlamentar da mulher na Câmara Municipal de Salvador. Boa tarde, Laina. Seja Boa bem-vinda. Você tarde, pode fazer as gente. suas contribuições e agora também os seus relatos, né? Suas falas aqui para o nosso meio. Gente, boa tarde. Primeiro, agradecer pelo convite, agradecer a Bruna, agradecer a essa universidade potente, né? Enfim, esse processo de descentralizar universidades é fundamental para a gente pensar a ocupação e educação, né? A partir de uma outra lógica. Agradecer o convite, mas agradecer também o tema, né? Que é um tema que para nós é muito caro, né? Como a Bruna me apresentou, estava aqui acompanhando nos bastidores, né? A fala de Ana Luísa, que traz essa sua experiência e essa sua trajetória da maternidade lésbica. E acho que é um tema que é muito caro para nós, assim, né? Esse mês das mães, mas que também é um mês, enfim, tanto da adoção, mas mês de luta também, a partir de outras perspectivas. Pensar maternidades diversas é fundamental. É pensar que, na verdade, não existe um padrão de maternidade, né? Eu gosto de dizer que existem maternidades, né? Existem formas diversas de maternar. E aí a gente vai falar tanto da maternidade de mãe apenas, né? De uma mãe que, enfim, teve um processo de abandono, mas também falar das maternidades lésbicas, das maternidades solo, das maternidades, enfim, das madrastas, enfim, são vários os temas que a gente pode aprofundar sobre essa temática, né, desse mês, que é um mês que muitas vezes é um mês extremamente comercial, né? É uma perspectiva muito comercial, mas ao mesmo tempo a gente precisa fazer um debate muito sério sobre o que é ser mãe, né? O que é ser mãe, né? E aí eu gosto de dizer sempre que é muito louco porque quando a gente faz um debate de maternidade lésbica, tem a ver também com fazer um debate de combate às violências, às opressões, mas acima de tudo, de pensar o quão é importante pensar o não controle dos corpos das mulheres, né? Então, porque quando a gente fala sobre maternidade, a gente já coloca a mulher nesse lugar, né? Mas é importante também que se fale como maternidade como escolha. As mulheres precisam ter direitos a escolher se querem ou não ser mães e como serão mães. É importante que isso seja dito. Antes de dialogar sobre maternidade e a existência da maternidade, é entender quem são as mulheres que querem ser mães ou quem são as pessoas que querem maternar e gestar. E, enfim, não só gestar na perspectiva do útero, né? Enfim, do ventre, mas também gestar na perspectiva da adoção, gestar na perspectiva da escolha, mas, acima de tudo, pensar
que isso precisa ser um direito. Então, antes de falar sobre maternidade lésbica, sobre essa experiência que a gente traz, né, tanto eu como a Ana Luísa, dessa maternidade lésbica, dessa maternidade que é diversa, né, que é fora da caixinha, fora dos padrões, né, fora da heteronormatividade compulsória que nos impõe, é também pensar que maternidade precisa ser escolha. A gente está num país que a gente precisa dialogar, que esse mês, que é o mês da maternidade, né, que é o mês das mães, também é o mês de mortalidade materna. 28 de maio é o dia da mortalidade materna. E a gente precisa fazer um debate. No Brasil, quem são as mulheres que mais morrem em razão da mortalidade materna, se não as mulheres negras? E é importante que se diga que quando você faz uma pesquisa tentando entender quais são as causas de mortalidade materna, todas, minha gente, é assustador. Todas as causas de mortalidade materna são evitáveis. Ou seja, quando dizem para uma mulher, você tem que ser mãe. E quando a mulher é mãe, o que acontece? Muitas morrem em razão do parto. Muitas morrem em razão do puerpério. Muitas adoecem, deprimem em razão desse processo. Mas é para além disso. Depois que os nossos filhos crescem, nós temos que viver, como a Ana Luísa está dizendo, o medo. O medo. O medo do corpo dos nossos filhos e filhas e filhos tombarem em razão do processo da violência do Estado. Então, o que a gente está dizendo é, maternidade não é uma coisa tranquila, nem uma coisa que existe uma caixa só e uma receita pronta. Mas é pensar que maternidade são as diversas facetas desse processo. E aí, além disso, né? É a dificuldade do acesso à licença maternidade. A gente fez recentemente aqui na Câmara esse debate sobre licença maternidade. É fazer um debate sobre o processo, né, da maternagem a partir exatamente, por exemplo, de coisas que são muito simples, que é o processo da amamentação, por exemplo. Mulheres são julgadas ao amamentarem nas ruas. Então, de que maternidade e de que corpo a gente está falando, se não um corpo que é... O microfone está aberto, Ana Luísa. É pensar como esse corpo também é violentado, mas, acima de tudo, há uma tentativa de controle a esse corpo, né? Então, enfim, acho que são muitas as questões. E aí, falando, né, sobre algo que, para mim, é muito... Vai me avisando do tempo, viu, mulher? Por favor. Porque eu sou essa pessoa que vou falando sem parar. Mas, ia conversando aqui nos bastidores, né? E lembrando que já estivemos em outros espaços, dialogando sobre exatamente sobre esse eixo, mas, acima de tudo, não só sobre ser mãe lésbica, né? Mas sobre ter filhos e filhas, né, que são diversos, né? E que fazem com que, inclusive, a nossa maternidade lésbica seja questionada. Que má influência! Como é que essa criança vai viver desse jeito com a mãe lésbica, né? Meu Deus, o que vai ser essa criança? É uma má influência. Eu falo, minha gente, eu passei a minha vida inteira vendo casais héteros na novela. E nem por isso hoje sou hétero. Olhe como as influências se dão de forma diversa. Pelo contrário, não me ver nos espaços de novela, de filmes, nos espaços públicos, me fez demorar muito tempo para sair do armário, por exemplo. Durante muito tempo, você reflete e diz assim, menina, mas será que isso que eu estou sentindo é normal? Será que esse desejo que eu tenho é normal? Será que esse afeto que eu tenho é normal? Será que essa vontade que eu tenho é normal? Porque é isso, padronizaram os corpos e disseram que a gente deveria caber numa caixa e num armário. E aí eu quero começar a minha fala sobre maternidade lésbica falando sobre a minha saída do armário, né? Eu sou mãe de Débora Maqueda, que é uma... Ela gosta de dizer que ela não é só... Ela é quase uma pré-adolescente, que ela fica dizendo, né? Que tem 9 anos. Esse povo cheio de personalidade que a gente cria desse jeito, né, Ana Luísa? A gente cria para questionar, só que chega uma hora que questionam a gente. Eu falo, olha, você vai questionar na rua. Você vai me questionar. Porque é isso, a gente cria para esse processo de questionamento mesmo, de uma educação que é livre, de um processo que é muito mais diverso, justamente respeitando a diversidade, respeitando essas diferenças e respeitando, né, acima de tudo, todo esse processo. E aí, quando eu tenho Débora, né, foi num relacionamento, né, hétero à época, eu ainda não tinha conseguido, né, romper as amarras e as correntes do armário. Então, quando eu rompo as amarras e correntes do armário, Débora já tinha 5 anos, eu assumo meu primeiro relacionamento lésbico, enfim, né, que ainda permanece e que, enfim, né, que siga.
durante muito tempo, e é a experiência mais potente que tem, né, de conversar com Débora e falar para ela que eu estava amando uma mulher. E aí é muito louco, porque as pessoas falam assim, como você disse para sua filha que você estava se relacionando com a mulher? E aí eu digo, minha gente, eu acho que tem algo que eu tenho muita tranquilidade, né? E muito equilíbrio mesmo de dizer que Débora sempre teve presente na vida dela a diversidade. Então, eu sempre fui militante do movimento social, né? Sempre dialoguei sobre a perspectiva dos direitos humanos, sobre o feminismo, sobre as diversas formas de lidar, né, com diversidade, enfim. Sou advogada, né, de formação, sou advogada nessa perspectiva popular, feminista, e a partir disso, Débora sempre entendeu essa perspectiva, né? Então, quando ela tinha 5 anos, eu me assumo lésbica e converso com ela, sempre para conversar com ela e digo, olha, mamãe está gostando muito de uma menina e mamãe quer namorar com essa menina. Ela já conhecia minha companheira. E aí, quando isso acontece, enfim, ela é meio capricorniana, né? Então ela olha assim, meio com aquele desprezo, assim, tá. E aí, logo depois, ela chega na escola e ela conta para todos os coleguinhas que mamãe estava apaixonada por uma menina e que ela estava muito feliz. Então, na verdade, ela entendeu que amar não era sobre gênero. Amar não era sobre orientação sexual. Amar era sobre se sentir feliz e bem. Então, acho que o principal debate que a gente precisa travar todos os dias é sobre como a gente quer que os nossos filhos e filhas e filhos entendam essa percepção do afeto e das relações. E aí eu acho que isso perpassa, porque é isso, né? Tem uma frase de Nelson Mandela que fala muito, né? Não se nasce racista, se aprende a ser. Então, se alguém aprende a ser racista, também aprende a ser antirracista, também aprende a ser anti-LGBTfóbico, também aprende a ser antimachista. Então, eu acho que o nosso trabalho, a nossa atuação enquanto mães lésbicas, é também pensar de que forma as nossas filhas e filhos e filhas vão conversar e dialogar nos seus espaços sobre essa diversidade. Então, quando ela tinha 5 anos, eu assumo esse relacionamento, enfim, né? Quem é sapatão sabe, né? Sapatão não namora, né? Sapatão casa logo, vai morar logo junto. Então, sapatão é muito intensa. A galera diz que a gente é intensa, mas eu gosto de dizer, Ana Luísa, que a gente é determinada, a gente não tem dúvida, a gente quer, pronto, vai lá e, enfim, bem caminhão, né? Leva a mudança, e aí é logo nesse rolê. Então, nesse processo, né? Enfim, eu já passo praticamente a morar com a Eline. Depois a gente se casa, né? Se casa no papel, mas enfim, já morava junto. E Débora sempre foi muito parceira e muito respeitosa nesse processo todo. Débora sempre, né? Desde muito novinha, ela sempre esteve fora dos padrões, né? Não sobre a minha maternidade lésbica, mas antes mesmo, né? Desde os 2 anos, ela faz muitos questionamentos sobre orientação sexual e identidade de gênero. Então, quando ela tinha 2 anos, ela faz uma fala muito forte, que na época, enfim, é como se a gente não tivesse, talvez, entendimento pleno, né? Ela tinha 2 anos e ela fala, mamãe, quando eu crescer, eu quero ter 2 botões. E aí ela falava que queria ter 2 botões, e aí eu falei, botão? E aí você pensa logo no tecnológico, enfim. E aí ela faz uma fala que ela queria ter 2 botões, porque ela ia apertar o botão quando ela quisesse ser menino, e ela ia apertar o botão quando ela quisesse ser menina. Então ela já estava falando sobre não binariedade com 2 anos, né? E talvez foi possível para ela falar sobre isso já com 2 anos, porque a ela foi dada condições de entender que ela não seria recriminada por isso, que ela não seria violentada por isso, que ela não seria expulsa de casa por isso. Então, o entendimento dela era perceber que na casa dela havia respeito à diversidade. E aí a gente vai tratar sobre as várias questões, né, de ser uma mulher lésbica, que é o processo das dificuldades com a família, da dificuldade dos acessos mesmo. E aí eu gosto de dizer que, para mim, eu assumo que eu sou lésbica depois dos meus 30 anos, então isso faz muita diferença mesmo, né? A gente acompanha, né, desde o período da Tamo Juntas, mas também como advogada popular e feminista, casos de meninas, né, que se assumem lésbicas adolescentes e sofrem inúmeras violências em casa, inclusive cárcere, retirada de celular, mudança de escola, né? E é importante que se diga que a gente tem, né, nesse maio também, o 17 de maio, que é o dia que retira, né, a perspectiva da orientação sexual, né, e da identidade de gênero da condição de doença, né? A retirada da classificação internacional de doenças, do CID, é retirada
apenas há 32 anos atrás. 32, se não me engano, é 32. Então, é importante que diga isso, por quê? Porque até pouco tempo, as mulheres lésbicas, e aí falo do meu lugar de fala, mas homens gays, pessoas trans, sofreram violências diversas na tentativa de cura, mas mulheres lésbicas sofriam em clínicas de recuperação uma modalidade chamada estupro corretivo, que era uma forma de violentar esses corpos de mulheres que expressavam publicamente que não tinham interesse por homens, num processo de tentar curar e corrigir essas mulheres a partir do estupro. Isso é muito forte quando a gente pensa, porque pensar na violência sexual, eu gosto de dizer, enquanto advogada, que atua com mulheres em situação de violência, que para mim, pensar no estupro é pensar na pior das violências. Acho que é difícil enumerar quais são as piores violências, é porque todas as violências elas são muito perversas. Recentemente a gente viu a notícia da mulher que teve o seu rosto tatuado com o nome do agressor. Isso é uma violência absurda e bárbara. Mas quando eu falo do estupro, eu falo de algo que é muito perverso. O estupro, ele traz, a violência sexual traz algo que é a violência psicológica, porque é a ameaça, é o controle, é a violência física, porque há uma agressão na invasão do corpo, a violência sexual, porque não há respeito sobre a sua vontade, seu consentimento, e às vezes também não há diálogo sobre a orientação sexual e identidade de gênero, pelo contrário, o estupro tenta controlar e padronizar esse corpo. Mas, acima de tudo, pensar no estupro é também pensar o quão de dano isso gera posteriormente. O quanto isso vai gerar problemas psicológicos, na perspectiva da saúde mental, mas também do medo, da perda da autoestima, do julgamento, do questionamento. Muitas vezes a gente vai dizer assim, mas foi culpa minha. Muitas mulheres ainda se culpam. Muitas mulheres, depois de uma violência sexual, a coisa que elas mais querem é lavar o corpo, porque é como se elas tivessem nojo de si própria. Então, quando a gente fala sobre estupro corretivo, a gente está falando de algo que acontecia até pouco tempo atrás. E aí, só recentemente, a gente tem uma lei, que é a Lei de Importunação Sexual, que trata sobre esse tipo de estupro, punindo especificamente os casos de estupro corretivo. Né? É a Lei de Importunação Sexual, que não condena apenas estupro corretivo, mas condena estupro corretivo, estupro coletivo e a questão da importunação sexual, que foi aquele caso, né, do assédio extremamente violento nos transportes públicos na época que foi aprovada essa lei. E aí trago isso para dizer que ser uma mulher lésbica já é um grande desafio. Um grande desafio. Sair do armário, para mim, aos 30 anos, foi dizer assim, ó, eu precisava dizer para as pessoas que eram importantes para mim, falei para minha mãe, falei para minha tia, falei para meu pai e falei para minha filha. Essas eram as pessoas que eram importantes para mim, que fosse dito isso. Chamei, conversei, mas foi muito confortável. Estou dizendo que foi fácil? Não, não foi fácil. Houve aceitação? Não, não há aceitação. Ainda não há aceitação e naturalização sobre quem eu sou e a relação que eu construo. Mas eu pude falar, ir na casa da minha mãe, falar e voltar para minha casa. Porque eu tinha uma casa. Eu tinha uma renda. Eu não fiquei presa em casa, eu não fui expulsa de casa, eu não fiquei sem rede, porque é isso, eu tinha a possibilidade de dialogar com os meus amigos, com as pessoas, enfim, né, que estavam à minha volta, com a minha família ancestral, né, a minha família de axé. Então, isso foi possível porque, sim, eu já tinha um outro processo. Então, é muito difícil, né? Existem ainda muitas meninas adolescentes vivenciando, né, esses tempos sombrios que a gente tem vivenciado de retirada de direito. As meninas sofrem ainda mais, né? As mulheres sofrem ainda mais, mas a população LGBT sofre assustadoramente. É como se tivessem rasgado todos os direitos que a gente conquistou até aqui. A gente tem legislações que são muito potentes, como a lei de criminalização da LGBTfobia, e que pouquíssimo é utilizada, poucos são os dados sobre a utilização dessa lei, porque para nós, LGBTs, ir numa delegacia registrar é muito violento. Ser LGBT no Brasil é muito violento. Eu estou falando de uma cidade, Salvador, que é a capital mais violenta para a população LGBT do Brasil. Minha gente, isso é muito grave. E aí eu gosto sempre de perguntar, né, aqui na Câmara Municipal de Salvador, eu sou a única mulher, eu sou a única parlamentar LGBT assumida, é importante que se diga, porque tem gente no armário que não se assume, então, enfim, né, não vai defender a pauta, também não vai sofrer violência por conta disso. Mas ser a única LGBT assumida,
As pessoas dizem, eu até imagino a dor que você sente. Não, não imagina, não. Não imagina, sabe por quê? Porque só sentindo na pele, para saber o que é sofrer LGBTfobia todos os dias. E aí eu pergunto para os casais héteros, né? Já perguntaram a vocês como é que vocês fazem sexo? Já perguntaram a vocês quem é o homem da relação? Já perguntaram a vocês se podem participar dessa relação? Parece besteira, né? Parece pouco. Porque são várias as violências. Eu estou falando de violências que são apenas frases e perguntas. Imagine o cotidiano disso. E aí trago toda essa perspectiva para dizer que minha filha, com 2 anos, traz esse debate. Eu me assumo lésbica quando ela tinha 5 anos. E hoje em dia eu digo, minha gente, o povo ainda tem coragem de questionar a maternidade. Quando dizem assim, nossa, mas a sua filha tá parecendo até, tá se vestindo que nem um menino, né? Eu falo, porque ela se veste como ela quiser. Como se houvesse uma intenção de dizer assim, essa sua maternidade lésbica é perigosa para essa criança. Ela pode fazer com que essa criança seja até lésbica. Eu falo, minha gente, o que a gente faz com as crianças é sobre promover liberdade das escolhas e das vivências. Quando a gente mostra para as crianças que existem várias formas de amar e várias formas de se relacionar, elas se sentem confortáveis. Não para esconder o que elas vão fazer, mas falar e pedir acolhimento e segurança dentro de casa. Então, acho que falar sobre maternidade lésbica, e fui anotando várias coisas, mas enfim, eu estou falando outras, é pensar que não é fácil ser mãe, não é fácil ser mãe preta, não é fácil ser mãe que... Eu gosto de dizer a ela que eu não quero deixar de fazer nada porque eu sou mãe. Não quero porque eu não quero dizer a ela que eu deixei de fazer algo por culpa dela. E tudo que eu faço... Gente, eu choro, viu? Choro, sou intensa. E tudo que eu faço na minha militância, na minha luta, é por causa dela. É para que ela tenha outras possibilidades de vida. É para que ela consiga ter liberdade de ser quem ela é. É para que ela consiga vestir a roupa dela sem ser julgada pela roupa que ela veste. Para que ela consiga andar na rua sem medo de ser estuprada ou violentada. É para que ela seja simplesmente ela. Então, eu acho que ser mãe e ser mãe sapatão não é fácil, não é tranquilo, mas o que a gente tem feito é tentado... Sabe quando você entra num caminho que está fechado, de mata fechada, e você vai capinando? É um pouco isso, assim. É capinando, abrindo o caminho para que as próximas gerações não precisem passar 30 anos no armário, não se aceitando, não se amando e não sendo felizes, para caber numa caixa que não lhe cabe, para caber num armário que é muito apertado para você estar dentro. Então, enfim, que a gente continue fazendo esse tipo de debate. Eu nunca tive a oportunidade de ter esse debate na universidade. Acho que parabenizar a iniciativa e parabenizar a coragem de fazer esse debate na universidade. E por isso que a gente defende tanto a universidade pública, por isso que a gente defende tanto a educação pública de qualidade, uma educação questionadora, porque são nesses espaços que a gente se desconstrói e se reconstrói para fazer luta por nós, por quem veio antes, mas também pelas próximas gerações. Que a gente abra muitos caminhos e que a gente consiga ter cada vez mais uma sociedade livre de preconceitos, por mais direitos humanos, e que a gente possa ser verdadeiramente quem a gente é todos os dias. É sobre isso. Sobre essa questão, porque hoje em dia tem muitas pessoas, como você falou, do apoio, né? Muitas pessoas hoje elas não conseguem se assumir por conta que não tem apoio da família, a família julga, bota para fora, ou se contar o preconceito por fora, né? Que sofre também. Então, assim, são coisas muito difíceis, são momentos difíceis, e os seus relatos foram muito bons. Tenho certeza que quem assistir vai, sabe, se sentir motivado
porque é muito emocionante realmente, sabe? Muito obrigada pelo seu relato, é muito bonito. Bem, galera, eu quero falar com vocês que a lista de presença já foi posta aqui no chat, vocês assinem para que as suas certificações possam ser feitas. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat para ver se tem alguma pergunta. Tem uma pergunta do Alan. O Alan pergunta assim: o processo de adoção no Brasil envolve determinadas etapas e exigências. Ele pergunta, então, assim, como foi essas etapas durante o processo de adoção? Demorou muito? É a pergunta do Alan, gente. Boa tarde, Alan. É o seguinte, o que é o processo de adoção, né? É um processo legal, porque antigamente a adoção no Brasil, ela não seguia critérios. Então, com a questão do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, você passa a ter uma regulamentação. Aí essa adoção passa a ser feita somente pelos juizados da infância e juventude. Então, diante disso, existe um processo que você vai passar. E olha a importância da sociedade civil nos temas, nos debates. E o que acontecia? Antigamente, geralmente, uma família mais abastada, né, que conhecia todo mundo na cidade, tinha uma criança para dar em adoção, né? Ah, dona fulana arruma. Dona fulana, a esposa do médico ciclano, ela sempre sabe quem que está dando criança. Então, aquela criança ia para outra família, não sabia se havia uma certidão de nascimento, se essa família ia ser pelo menos tutora dessa criança. Acontecia muito com adolescentes, né? Principalmente assim, quando você via uma pessoa mais idosa querendo uma menina de 12, 13 anos, não, vou levar ela para poder estudar. Geralmente virava uma empregada doméstica na casa. Essa menina, ela servia como companhia, mal remunerado, não existia um direito de trabalho, era trabalho infantil. Mas a dona fulana é uma pessoa boa demais, ela vai ajudar. Aí essa menina parecia grávida, né? Às vezes poderia ser até desse pai que adotou, ou do filho mais velho, ou de um parente, ou de um vizinho. Essa menina já era considerada uma pessoa inadequada. Ah, não, ela é inadequada. Você já viu? Já arrumou barriga, já está de bucho. Aí vira um ciclo vicioso. O ECA veio moralizar isso aí, né? Veio organizar. Não, a adoção só é feita pelo juizado. Aí, quem é essa criança? De onde essa criança veio? Por que essa família está entregando essa criança? Porque essa criança está em situação de violência. Então, diante disso, primeiro que você vai fazer, você vai agendar uma visita ao juizado da família, né? Chegando lá, você vai falar na recepção. Esse é o passo mais difícil de qualquer LGBTQI+, ou um hétero solo, né? Das adoções solo, seja pelo homem ou pela mulher hétero. É chegar lá no balcão e falar assim, como que eu vou ser atendido? Porque sempre tem a impressão que quem vai ser bem recebido lá é o casal, né? O homem e a mulher hétero, né? Casado e tal. E você chega lá, você fala, olha, eu tenho intenção de adotar, o que eu faço? Eles te passam para uma técnica do juizado, dessa parte. Ou é um assistente social, ou é uma psicóloga, e ela vai falar assim, você quer adotar? Então eu vou te passar uma lista de documentos. Esses são os seus documentos, documentos pessoais, comprovante de residência, um comprovante de situação financeira, agora eu não me lembro como é que é o nome, quem souber aí, coloca aí, né? Porque é o seguinte, ele quer saber se você é você mesmo. Ele quer saber onde você vive. A sua renda, o seu filho vai ser criado conforme a sua renda. Se você é milionário, você vai ter o seu filho vai ser milionário. Se você é uma pessoa da classe média, ele vai ser classe média. Você não pode ser uma pessoa assim, do ponto de vista da miserabilidade, né? Porque hoje, quem foi classe média em 2017 não é classe média mais hoje em 2022. Não é. E difícil, e vai sofrer muito para poder ter uma ascensão social novamente, financeira. Então, aí ele vai ser criado. Vai estudar escola pública? Vai. É a escola que eu posso proporcionar. Mas eu vou proporcionar o respeito, o carinho, a atenção.
Eu vou amar, eu vou lutar por esse filho. Essa é a visão que a técnica do juizado vai ver para você. E quando eu falo, quando vem a sociedade civil, começa a surgir nesse período também a edificação dos grupos de apoio à adoção. Esse grupo ele vem para te dar um apoio enquanto pai, mãe, solo ou casado, não interessa. Ele vai te apoiar nesse sentido. Você vai ter um filho, eu vou te mostrar. Não é fácil. O seu filho vem do abandono. Ele vem com situações. Ah, ele é recém-nascido, ele não lembra, a gente não sabe, né? Mas se ele é uma criancinha com uma adoção mais tardia, que é a partir dos 5 anos, ele teve uma história com a família biológica, ele fez o luto daquele rompimento com aquela família, ele não esqueceu aquela vovó, aquele vovô e aquela mamãe e o papai bio dele. Então, são vários critérios. Esses grupos, ele vem para te dar esse apoio. Nesse primeiro momento, que é você ter a coragem de ir lá, você juntar a documentação. Existe uma documentação no que diz respeito aos documentos de saúde física e mental, né? A idade. Se você tiver 70 anos, você vai adotar uma criança, às vezes você nem vai ver esse menino crescer, né? Então, assim, tem esses cuidados para que isso. Você pode adotar, na legislação diz o seguinte, você tem que ser 16 anos mais velho do que essa criança ou esse adolescente. Se você tiver essa diferença de idade, você pode adotar solteiro, casado, viúvo, o que for. Você tem seu filho. Outra coisa em relação a isso, a saúde mental. Se você está bem mentalmente, que hoje em tempos difíceis, é difícil você manter essa saúde mental, mas está assim está dentro da regularidade, mais ou menos a nossa, você pode adotar. Eu estou rindo, gente, mas é porque a coisa é grave. Assim, a gente está vendo que muitas pessoas têm grande sofrimento mental, mas não é uma doença mental, tá entendendo? Aí você vai ter que ir lá fazer o atestado mental, que é com o psiquiatra. Aí você vai mostrar para o juizado, ó, essa documentação tá aqui. E eu não tenho comprovantes Laina, como é que é o nome daquele da justiça? Que antecedentes criminais. Tem antecedentes criminais. Porque é o seguinte, você pode não acreditar. Quando existem aquelas campanhas, pega uma criança, passa uma semana do Natal, essas coisas, muitas pessoas, pedófilos, tarados, com dívida na justiça, se inscrevem para ter uma criança, para ele estar aproveitando dela assim, um fim de ano com essa criança, e entrega no juizado depois, a criança toda despedaçada, né? Então, isso é uma realidade, já aconteceu, daí essa necessidade dos antecedentes criminais e de toda essa documentação. Entrega essa documentação, o juizado vai começar a formular o seu documento. Se você é solteiro, você entra solteiro. Se é casado, tem que ser o casal. Porque não tem sentido num casal um não entrar. Então, não quer, então você já está começando errado. Então, são essas informações. E o processo é demorado? Existe uma questão seguinte, a idealização que você vai escolher. Que filho que eu vou ter? E o filho que você terá. Às vezes, eu só quero um recém-nascido assim, assim, assado. É mais difícil. Há uma adoção tardia que é a partir de criança de 5 anos. Tem mais crianças disponíveis nos abrigos com essa idade. Você só quer um filho ou uma filha? Né? Eu nunca vi ninguém adotar uma criança trans. Mas você falou a palavra... Você não pode falar que existe uma criança trans. Existe. E são crianças que estão em sofrimento, estão abrigadas. Eu nunca esqueci de uma médica que me atende a minha esposa em Goiás, e ela ela é do núcleo de cirurgia de resignação sexual. Você sabe o que é uma criança de 4 anos pegar uma faca e decepar o próprio peso, porque não quer aquilo? Mas é o sofrimento da criança. A gente não acredita porque a gente não convive, a gente não tem um problema em casa. Então, aí, voltando ao tema da adoção, essa criança tem irmãos? Você vai adotar com irmãos? Quantos irmãos? Mas eu quero uma criança que seja de 1 ano até 4 anos. Mas se aparecer uma criança de 4 anos e 6 meses, você adotaria? Ou se aparecer uma criança de 8 meses, mas você colocou lá no seu perfil que ela tem que ter 1 ano, de 1 a 4 anos.
Então, quando você vai definir esse perfil, você tem que estar bem orientado, e essa orientação você vai ter dentro dos grupos de adoção. É como você definir esse perfil. Ah, que cor que vai ser meu filho? Vai ter cabelo, sem cabelo? Isso é essas perguntas que eles vão fazer lá. Mas o ser humano é orgânico, né? A outra, aí deu entrada, ele te dá, o juizado vai te dar habilitação. Aí esperar seu filho. Quanto menor, mais demora. A não ser que você queira um bebê que vem acompanhado de 5 irmãos. Se você aceitar essa possibilidade, pode ser, você vai ter um bebê rapidinho. Mas você vai ter esses 5 irmãos só porque você é um bebê? Filho é uma bênção de Deus. Mas filho é problema. E filho, você tem que lutar por ele. E é pelo resto da vida. Existe devolução da adoção? Existe a devolução da adoção. Mas como que você vai ficar? Como a pessoa vai ficar depois dessa devolução? Né? Ambas vão se sentir estragadas, né? Inadequados. Por que não deu certo? Por que eu não lutei mais por essa criança? E essa criança, por que ele não me aceitou do jeito que eu sou? Eu já saí da minha família biológica. Eu vim nesse mundo aqui para ninguém gostar de mim. Então, são várias informações, situações que a gente passa dentro do processo de adoção, que eu, por exemplo, até sair a autorização para me colocar minha filha, meu nome no nome da Beth, na certidão de nascimento, eu não tinha paz. Qualquer carro que parava na porta da minha casa, eu falava, é o juizado buscando os meninos. Quer dizer, é insegurança jurídica. Então, aquilo era e isso tornou-se um estresse pós-traumático para mim. Até hoje eu tenho medo de carro parar na porta da minha casa. Eu falo, gente, aconteceu isso em 2009, eu ainda estou com esse sentimento. São coisas, conteúdos que eu vou demorar a elaborar. Porque é o medo de perder quem se ama. O juizado, apesar das grandes dificuldades, não ter concurso, não ter pessoal técnico, aquelas pessoas ali, eles estão tentando fazer a parte dele. Tem as dificuldades. Se não tem concurso para juiz, sentença demorada. Se não tem concurso para psicólogo, laudos vão ser mais demorados a ser feitos. Se não tem concurso para assistência social, a visita para concluir esse processo vai ser demorada. Tem toda uma rede de estruturar que deve ser estruturada para atender essa demanda que é a adoção. Aí outro questionamento que eles fazem para a gente é assim, adoção é caro? É. Por exemplo, se vier um casal hétero, até um advogado de direito previdenciário, penal, pega a sua causa. Quando você é uma pessoa LGBTQIA+, que você vai procurar ajuda jurídica, muitos batem a porta na sua cara. Não tem interesse nenhum, nem retorna. Não posso pegar, estou cheio de serviço. Por exemplo, a moça que pegou o nosso processo, a doutora Germana, ela era filha, a mãe dela adotou 11 vezes. A mulher tem 13 filhos, 2 biológicos e 11 por adoção. Não, adotou 10 vezes, que as últimas eram gêmeas. Então, ela vinha dentro desse contexto. Então, ela entendia a dor daquilo ali. Mas ela não era LGBTQIA+. E ela, quando ela leva isso no processo lá, que ela estava numa pós-graduação que ela estava fazendo para a turma dela, todos disseram, naquele ano de 2008, que não pegariam nossa causa. Hoje pode estar diferente, muito mudou, houve avanço, houve retrocesso, e isso é fato. Mas a sociedade orgânica, né, entender o que essas pessoas querem, né? E a questão é o seguinte, muitos querem dar muito palpite, né? Por exemplo, quando a Laina fala assim, meu processo de conta, como que foi a minha saída do armário, eu acho que eu nunca entrei, né? Porque, por exemplo, assim, eu não dava espaço. Sempre fui independente financeiro, é isso que eu bato. Se você é mulher, você tem que ser independente financeiro. Você tem que estudar para ser independente financeiro. Se você é mulher preta, você tem que estudar para ser independente financeiro. Agora, se você é mulher preta, lésbica ou LGBTQIA+, ou uma mulher trans, você tem que estudar muito mais para você ter mais espaço, porque quando eu falo eu não sofri preconceito, por quê? Porque eu tenho conhecimento, eu tenho cultura. Quando a pessoa vem, quando ela até pensa, mas aí ela para, existe uma questão, parece que é um respeito, sabe? Assim, tipo assim,
será que onde vai dar essa conversa, né? Então, tem essas questões. E quando eu contei para minha mãe, foi quando eu já estava casando. Falei, ó, tô indo morar com a Beth e a coisa é assim, assim, assim. Quando eu adotei, eu cheguei, né, que finalizou, que eu contei para a família, falei, ó, meu filho chegou, nós adotamos. Aí todo mundo quase caiu de costas. E quase se calou, porque tinha 13 anos que não tinha criança na família, não tinha um bebê. O Guilherme chegou com 55 dias. Eu já Ana, cheguei no dia. É só um segundo. Eu cheguei no almoço da família e falei assim: adotei. O meu filho é adotado. E o assunto encerra aqui. Eu não quero saber, ninguém com conversa perguntando onde eu peguei ele. Cadê a mãe biológica? A mãe dele é a Beth Ana Luísa. O assunto é assim. Aí não teve esses problemas, porque a gente antecipa os problemas. Desculpa, me estendi, né? tudo bem, Ana. Sua fala foi muito. Até acabei me entretendo aqui e esqueci até do tempo. Foi muito boa a sua fala, né? Vale ressaltar também que tem alguns artistas visuais que trabalham com essa questão, né, da sexualidade, de mães lésbicas, de gays, né? Como tem uma artista muito famosa que eu estava até estudando sobre ela, se chama Zanelli. Ela trabalha, né, com fotografias, com vídeos que trabalham com o corpo gay, com o corpo das mães lésbicas, fotografias, vídeo. O trabalho dela é focado nesse, né? Então, as artes também, ela traz, né, essa questão essa questão do trabalho livre com essas questões que hoje em dia, às vezes, ainda é um tabu, né? Que as pessoas não aceitam, mas enfim. Bem, gente, é isso. Não temos mais tempo para perguntas. Eu quero, antes de encerrar a live, eu quero agradecer a Ana Luísa e a Laina pela participação, pelas falas que foram falas assim muito potentes, cheias de conhecimento, falas que eu sei que motivaram a todos aqui, falas muito emocionantes mesmo, muito bonitas. Obrigada por relatar suas experiências, suas dificuldades, suas lutas, né, por fazer parte dessa roda de conversa e expressar o que vocês já passaram, o que vocês passam, suas lutas e trazer aqui um pouquinho de suas experiências para nós, certo? Muito obrigada. Quero agradecer também a todos que participaram, que assistiram essa live conosco. Quem não assinou a lista, por favor, assine, né? Que devem estar no chat aqui. E é isso, gente. Muito obrigada pela participação de todos. Bruna, você me permite só fazer uma fala, afinal? Sim, pode falar. Repara, porque na verdade tem no chat uma pergunta, né, falando sobre como é ser uma mãe de religião de matriz africana, e ela faz uma reflexão, Gabriela faz uma reflexão sobre as mães cristãs, né, que não são questionadas, sim, pelo contrário, são incentivadas, parabenizadas. Queria só fechar fazendo, né, respondendo, sim, e já começando, né, finalizando minha fala, agradecendo, dizendo que essa pergunta é muito bacana, né, de Gabriela. Eu sou iniciada no Candomblé, né, há 3 anos. Minha filha também iniciada no Candomblé, com 9 anos. Ela tomou a decisão, né? Eu gosto de dizer que a gente cria as nossas filhas e filhos e filhas para que tenham autonomia na escolha, né? Ela escolheu ser iniciada, então ela também é de Candomblé. E eu gosto de dizer que, ao contrário das mães cristãs que são incentivadas, parabenizadas, eu tenho uma leitura, fui cristã durante 11 anos, eu tenho uma leitura de que, na verdade, ser uma mãe cristã, em vários momentos, é sobre sobrecarga também, né? É sobre lugar sozinho. Né? Em vários momentos, as mães cristãs elas são tratadas como alguém que é obrigada e precisa se dedicar exclusivamente à maternidade. E ser uma mãe de candomblé, e aí, enfim, não estou romantizando, né? Mas ser uma mãe de religião de matriz africana me traz algo que é muito forte, que é sobre maternidade coletiva. Né? Então, eu não sou mãe sozinha no terreiro de candomblé. E aí eu gosto de dizer que existem itãs, né? Por exemplo, eu sou uma mulher de Obá, e a filha que Obá tem, quem cria é Oxum. A filha que Nanã tem, quem cria é Iemanjá. Então, enfim, existem maternidades coletivas na perspectiva dos próprios itãs do candomblé, né, dos orixás e das iabás, né, das orixás mulheres. Então, isso mostra para a gente que, na verdade, o debate é sobre maternidade coletiva. Então, no terreiro, eu sou mãe de Débora, mas Débora também tem várias outras mães. A mãe de santo, a mãe pequena, a Iaquequerê, todo mundo é um pouco mãe e todo mundo acaba maternando e não sobrecarregando as maternidades, que as maternidades sejam cada vez mais coletivas, né? As sociedades primitivas faziam com que as mulheres partilhassem, né,
esse processo, e é isso que a gente acredita quando a gente fala sobre feminismo e sobre luta coletiva das mulheres. Enfim, obrigada, minha gente, estamos juntas e seguimos na luta. Obrigada, Laina, pelo seu relato, foi muito perfeito também, né? Trouxe a questão da religião também. E é isso, gente, não podemos nos estender mais, mas foi tudo ótimo. Obrigada a todos pela participação. Sigam as redes sociais, né? Nossas redes sociais do Despertar, para que vocês fiquem ligados, né? Fiquem atentos às novas atividades que virão pela frente, certo? Tenham uma boa tarde todos, um beijo a todos e muito obrigada pela participação. Obrigada.